Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 25. Mateus 20, a partir do versículo 25. A tradução está na NVI, nós vamos ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim na palavra de Deus: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. E tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra e que teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Nos ensine, nos revele o teu querer para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Guilherme, vira a caixinha, a caixa. Queridos, nesse texto, Jesus aqui faz uma afirmação que é muito contraditória. Muitos líderes não concordam. Muitas pessoas não concordam com o que Jesus acabou de dizer aqui. E Jesus mudou o conceito de liderança através dessa frase, desse ensinamento. Jesus está dizendo que o conceito que predomina no mundo é: quem tem o poder obriga as pessoas que estão debaixo da sua autoridade a servi-los. Então, eu estou em uma posição de destaque, as pessoas que estão debaixo da minha liderança têm a obrigação de me servir. E se essas pessoas se rebelam, você manda embora, você contrata outro, você demite. E as pessoas, muitas vezes, nas empresas, eles usam nomes interessantes, né? Os nossos colaboradores, tal. Mas, na verdade, só quem ganha são os proprietários da empresa. Jesus está dizendo aqui, ele fala assim: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. São principalmente aqueles onde tem governos totalitários,
onde o povo é colocado debaixo de uma liderança severa, né? E tem que se submeter àquela liderança. Algum tempo atrás, saiu uma matéria que o presidente lá da Coreia do Sul, perdão, da Coreia do Norte, qual que é o nome dele? Kim Jong-un. Ele usa aquele cabelo doido, aquele corte de cabelo mais ridículo. E ele obrigou todos os homens na Coreia do Norte a cortar o cabelo igual a ele. O corte dele é seu corte padrão. Essas pessoas exigem que você os sirvam. Aí Jesus diz no versículo 26, mas entre vocês não será assim. Jesus trouxe aqui, então, uma nova metodologia de liderança. Ele diz assim, olha, entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. A liderança em favor do outro. No cristianismo, o líder é que serve. O líder serve os seus liderados. O líder busca o melhor para o seu povo, para a sua nação, para as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. E ele está ensinando que esse é o princípio do reino dos céus. Que quando você exerce uma liderança, e que nessa liderança você prioriza o outro, você terá autoridade. Você fará com que aquela pessoa te sirva. E esse princípio vale para tudo. Esse princípio que Jesus está falando aqui, vale lá na sua empresa, vale lá no seu casamento. Por exemplo, qual o casamento que permanece, perdura? Aquele, e você observa, as pessoas geralmente assim, quando vão casar, estão pensando em escolher um noivo, quer uma noiva, e geralmente as pessoas falam assim, eu quero um marido que me faça feliz. Eu quero uma esposa que me faça feliz, né? Que preencha as minhas necessidades, que me trate como uma princesa. Esse tipo de pessoa jamais conseguirá ser feliz, jamais conseguirá usufruir, desfrutar daquilo que Deus tem para ela. Por quê? Porque ela pensa só nela. O meu marido tem que me servir, a minha esposa tem que me agradar. E qual é o conceito de Jesus para o esposo e para a esposa? Sirva a sua mulher. Sirva. Sirva. Sirva o seu marido. Sirva de forma que quando você servir o outro e o outro vê a maneira como você serve, ele se submeterá a você. E é isso que Jesus fala disso até mesmo lá em Efésios, no capítulo 6, ele fala do papel do marido, que ele fala assim, que essa é a verdadeira submissão feminina, né? Quando o homem serve a esposa, quando ele prioriza, quando ele ama. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Ele se deu, morreu em favor dela. E aí por isso é que ele tem a autoridade sobre a igreja, porque a igreja, Jesus deu a vida dele. Então, o nosso papel como pai, como marido, é servir as pessoas. Como pastor, como crente, todos nós, é serviço.
todos nós é serviço. E a palavra serviço, no grego, é a mesma palavra para adoração. Servir é adorar. Interessante isso, né? A palavra serviço é a mesma tradução para a palavra adoração. Deus quer que nós sirvamos uns aos outros. Por que é muito motivo de briga entre as pessoas? Porque as pessoas querem ter a palavra final. As pessoas acham que você tem que servi-las, que vocês têm que ouvi-las, que elas têm o direito. É a defesa do seu direito. As pessoas brigam pelos seus direitos, por aquilo que elas acham que é direito delas. E Jesus diz: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E aí ele cita o exemplo dele, versículo 28, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, aí ele se coloca como modelo, como referência. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Nós estamos falando do Deus Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onisciente, do Deus que criou todas as coisas. Ele está dizendo, quando eu me encarnei, quando eu vim, eu não vim aqui para ser servido. E você olha para a vida de Jesus não faz sentido em algumas coisas para nós. Porque você nota que os reis magos, quando viram a estrela de Belém, e eles estudando, eles eram astrônomos, né? Eles eram sábios, os sábios do Oriente, que discerniam o tempo, falou, olha, o Messias nasceu, vamos atrás do Messias. Eles começaram a procurar nos palácios. Eles foram procurar o Messias no palácio e não encontrou o Messias no palácio. Não encontrou, e eles são guiados pela estrela, pelos anjos, que vai conduzindo até ele chegar na cidade de Belém, e encontra Jesus numa manjedoura. A manjedoura é o lugar onde serve, é o coxo, é onde você põe o alimento, para que os animais comam. E Jesus nasceu ali, numa manjedoura, num coxo, onde os animais vão lá para comer. A vida dele é uma vida de entrega desde o seu nascimento. Ele nasceu na cidade de Nazaré. Quando as pessoas viam que Jesus era de Nazaré, né, eles falavam, mas como? Qual profeta veio de Nazaré? Onde tem um profeta em Nazaré? Nunca na história da Bíblia um profeta surgiu em Nazaré. Uma cidade tão pequena, tão pobre, como pode? Ele foi desacreditado, as pessoas não criam nele. As próprias pessoas de Nazaré, foi quando ele falou que um profeta verdadeiramente não tem honra na sua casa, não cria nele, por quê? Porque não dá, nenhum profeta nasce aqui. Eles olhavam para a família de Jesus, não é este o filho de José, de Maria? José é um carpinteiro, não é esse o filho do carpinteiro? E não estão aqui entre nós a mãe dele, os irmãos dele, está aqui as irmãs dele, ele convive entre nós. Até quando ele foi adulto, que ele começa o ministério, que ele se encontra com Natanael. Natanael o menospreza, falando, cara, irmãos, e ele tem a pior morte, a morte de cruz. E toda vida, né? A gente pensa assim, aqueles caras lá na cruz, durante a crucificação, cuspindo na cara dele, esbofeteando, dando chibatada, e ele suportando aquilo. Nós estamos falando do Deus Criador do universo. Ele podia acabar com aquilo assim, ó. Ele podia destruir tudo aquilo. Ele podia acabar com tudo aquilo. Ele criou todas as coisas. Por isso que Paulo, lá em Filipenses,
ele escreveu aquele grande tratado, né? Eu até quero ler com os irmãos aqui em Filipenses, no capítulo número 1, sobre a vida de Cristo, né? A humildade de Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim no versículo 5, Paulo falando no versículo 5, capítulo 2 de Filipenses: tenham entre vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não brigou por isso. Ele não brigou por título, ele não brigou por reconhecimento, ele não brigou, ele abriu mão dessas coisas. Ele está dizendo aqui, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Esse foi o grande problema que o Evangelho encontrou com os gregos. Porque na filosofia grega, eles criam que o maior problema para nós chegarmos à perfeição, a grande limitação era o corpo. Né? O corpo porque o nosso corpo é imundo, o nosso corpo é pecaminoso. E aí o nosso corpo impede nós de evoluirmos espiritualmente. E como que, aí eles falam assim, depois que você sai do corpo e você é espírito, você vai para uma outra dimensão muito superior. Mas aqui, aí a Bíblia está falando que Cristo, que é Deus, que era espírito, assumiu uma forma humana e virou uma forma de servo. Os gnósticos, né? Essa é uma filosofia gnóstica, que é uma religião até forte até hoje. Aí eles não creem, mas não pode. Como é que ele, num estágio superior, se encarnou? Isso é um absurdo. Mas se a gente analisasse de certa forma, é um absurdo, é isso mesmo. Ele diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, ele se esvaziou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse, haja luz e houve luz, haja os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. O Deus que criou o sol, a lua, as estrelas e as galáxias, aqui, em figura humana, se submetendo a pessoas, sendo açoitado, humilhado, obediente até a morte, e a pior morte, a mais vergonhosa morte da época, a morte que quem morria com essa morte era bandido, ladrões, pessoas da pior estirpe, e depois os seus corpos eram tirados e jogados na geena, ou seja, no inferno, que era o inferno era o lixão que tinha fora de Jerusalém. Tinha um lixão lá onde eles colocavam os animais, queimavam os animais mortos, cavalos mortos, camelo morto, bandido morto, era tudo colocar lá para queimar. Então essas pessoas, e Jesus ia ser colocado lá também nesse lugar, se não fosse intervenção de José de Arimateia, né? E ele diz, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o Deus que se fez carne e se humilhou. E esse Deus está falando aqui para nós, que nós não devemos lutar por merecimento, por honra. Que nós devemos entregar a nossa vida em servir o outro.
em servir pessoas. Voltando para Mateus, ele diz, versículo 28, que nós estávamos lendo, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Eu não vim para ser servido. Olha que coisa fantástica. Deus falando, eu não vim para ser servido, mas para servir. Olha a missão dele, que eu vim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu vim para dar a minha vida para que muitos sejam salvos. Essa é a minha missão, dar a minha vida para que muitos sejam salvos. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, ele vai dar uma demonstração fantástica, quase tão grande como aquela que nós lemos agora em Filipenses 2, em Evangelho de João, capítulo de número 13. Olha só o que acontece aqui, algo que até os discípulos ficam escandalizados com o que Jesus faz aqui agora. Evangelho de João, capítulo de número 13. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Olha só, ele sabia que chegou a hora de morrer. Tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não desistiu de ninguém. Jesus não desistiu de ninguém. Irmãos, quando Pedro negou Jesus, eu vou falar algo que não está na Bíblia, tá? É um pensamento meu. Que não é só meu, mas eu penso assim também. Vários pastores pensam assim. Que a Bíblia fala que Pedro, quando negou Jesus, ele chorou amargamente. Quando ele negou Jesus, na terceira vez que ele negou, ele não sabia que Jesus estava atrás dele escutando tudo. E quando ele se vira e olha e vê Jesus, muitas pessoas falam assim, que pensam que aquele olhar de Jesus é um olhar de condenação. Então, eu te falei que você ia me trair? Eu te falei que você ia me trair? Eu não penso que foi assim. Porque se fosse assim, irmãos, aquele cara, o Pedro, teria lá e se matado, teria cometido suicídio, como Judas fez. Quando Jesus ressuscitou, e Judas suicidou no sábado, no final da tarde, Judas suicidou no sábado, no final da tarde, no domingo de manhã, quando Cristo ressuscitou, Jesus falou para os discípulos assim, vão lá e me encontrem na Galiléia, eu vou adiante de vocês, espero vocês lá no mar da Galiléia, para nós conversarmos. Aí ele falou assim, fala também para Pedro, que é para Pedro ir, eu quero conversar com Pedro. Por que Jesus falou assim, fala também para Pedro? Mas se ele chamou todos os apóstolos, por que ele faz um convite especial para Pedro? Porque eu creio que esse versículo está ali, porque se ele não falasse isso, Pedro não ia. Vou encontrar todo mundo ali, ressuscitei, vou encontrar todo mundo lá na Galiléia. Já fica subentendido que é todo mundo, menos aquele que me traiu, menos Judas. Mas Jesus fala, vão adiante e me encontrem na Galiléia. E fala para Pedro ir também. Foi específico. Jesus queria conversar com Pedro. E lá na Galiléia, os dois conversam e Jesus então fala com ele, conta como tudo começou e ali Jesus restaura a vida de Pedro. E Pedro sai dali transformado depois daquela conversa. Assim como também ele conversou com o irmão dele, o irmão físico, né, o Tiago, que era filho de Maria. Ele era o segundo na ordem. Jesus era o primogênito, Tiago era o segundo.
E ele tem uma conversa com Tiago também, lá Paulo fala isso lá em Coríntios 15, e Tiago também se transforma após essa conversa com Jesus. Eu creio, irmão, é que Judas suicidou no sábado à noite. Mas se Judas esperasse um dia, Jesus ia atrás de Judas. Jesus ia atrás dele como foi atrás de Pedro. O texto está dizendo, mas como que você diz isso, pastor? O texto está dizendo aqui, olha, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2, durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, a missão dele aqui na terra acabou, ele estava voltando para Deus. Diz o versículo 4, levantou-se da ceia, depois de ter ministrado a ceia, né? Tirou a vestimenta de cima, ele tirou a sua túnica, né, que era muito, muito bonita, muito preciosa. Ele tirou aquela roupa fina que ele estava usando e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele pegou uma roupa de escravo, de servo, e amarrou a toalha, né? Ela era própria aqui, você dava o laço atrás, mais ou menos parecido com alguns chefes usam na cozinha hoje. Aquele tecido que cobre tudo aqui na frente. É uma toalha. E diz, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido, com que estava cingido. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Na tradição judaica, como lá até hoje, né, tem muita terra, e eles andavam de sandália, o cara ia jantar fora, então você só janta fora na casa de alguém que é muito amigo seu. No trajeto você toma um banho, se arruma, se perfuma, mas no trajeto da sua casa para a casa do cara, com aquelas sandálias, seu pé vai sujar mesmo. E lá eles não comiam em mesa como nós comíamos, era colocar no chão um tapete e você sentava. Então, na casa das pessoas mais ricas, eles tinham lá os escravos. Os escravos ficavam lá na porta, você chegava, eles sentavam, você sentava na cadeira, vinham os escravos com aquela bacia d'água, aquela toalha, lavavam os seus pés, né? E você chegava na porta da casa, você tirava a sandália, colocava a sandália do lado de fora, eles lavavam os seus pés e você entrava para casa descalço com uma sandália, com os pés limpos. Porque você ia sentar lá onde ia ficar junto com a comida, é uma falta de educação muito grande. Então você era lavado as mãos, lavado os pés, né? E você era quase um mini banho, é um banho europeu hoje, né? Daqui de toalhinha que os europeus gostam de tomar. Então, os escravos faziam isso. Se você não tinha escravo, ou às vezes você tinha um empregado, o seu empregado fazia isso. Se você não tinha, mas era um evento especial, você alugava um empregado para fazer isso para você. Se você não tinha condição, e a pessoa que fosse na sua casa era uma pessoa muito digna, você então lavava os pés daquela pessoa. Mas se era um igual, você chegava na sua casa, aqui está a toalha, aqui está a bacia, se lave e depois você entra na minha casa. Né? Ninguém lavava os pés de um igual.
E aí foi o que aconteceu aqui. Isso que aconteceu aqui. Ninguém quis lavar o pé de ninguém. Ninguém quis, porque era uma coisa humilhante. Né? Certa vez, uma missionária que estava servindo o Senhor na Índia, a maior parte conhece ela, teve aqui um tempo atrás, a Adriana, esposa do Luciano, eles até estão vindo para o Brasil agora, estão na Índia lá também. Ela deu à luz lá na Índia, ela de resguardo, ela tinha uma empregada, só que a empregada dela não era pária, você tem as castas lá. E só quem lava banheiro são os párias. A empregada dela não é pária, então ela não lava banheiro. E ela falou para o Leandro, mas eu estou de resguardo, eu estou com meu filho, eu quero que você lave meu banheiro. Eu não lavo, eu não sou pária. E ela ficou tão indignada um dia, chorou, entrou numa crise de raiva, porque ela estava de resguardo, e o marido dela, naquele momento, não estava em casa, né? E eu achei interessante que ela ligou lá da Índia para conversar comigo, chorando, desesperada, por conta daquela situação, que a empregada não queria lavar o banheiro, porque a empregada falou, eu não sou pária, eu não vou lavar seu banheiro. Se você quiser lavar o banheiro, contrata uma pária, eu não sou. Então, desde sempre foi uma situação muito humilhante. Então, os discípulos, ninguém queria lavar os pés uns dos outros, porque é humilhante, é vergonhoso, é um serviço assim, constrangedor. E aí você pega Jesus falando assim, todo mundo entrou ali, sentou, ninguém lavou. Jesus vê aquele bando de gente de pé sujo ali, de pé de tode. Pega uma toalha, se veste a toalha, pega uma bacia, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Um a um. Imagina o clima, né, irmãos? O climão. Aqueles caras, eles tinham convicção que Jesus era Deus. E Deus ajoelhado ali, nos pés daqueles caras, lavando os pés dos caras. E os caras começaram a deixar. Pedro não. Diz o versículo 6, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que faço agora você não compreende agora. O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Nunca. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Não tem lógica. Isso é um absurdo. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então lava tudo. Aí também está querendo demais, né? Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Né? Nem todos estão limpos. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Ele lavou os pés de todo mundo, agora vocês estão entendendo o que foi que eu fiz aqui hoje? O que aconteceu nesse lugar hoje? Vocês estão discernindo? Vocês me chamam de mestre e senhor. E senhor ali está com letra maiúscula. Então não no sentido de respeito, mas senhor de Kyrios, que é Deus. Vocês me chamam de Deus.
Kyrios, né? O Deus Todo-Poderoso. E o fazem bem, porque eu sou. E a própria expressão eu sou é o nome de Deus. Nenhum judeu usa a expressão eu sou, porque eu sou é Deus. É o nome que Deus dá a si mesmo lá no livro de Êxodo. Moisés pergunta, quando eu for lá no faraó, quem que eu vou falar o nome? Fala que eu sou te enviou. Então eu sou o nome de Deus. Jesus assume aqui agora a sua deidade. Vocês falam que eu sou Deus e eu sou mesmo. Eu sou Deus. Versículo 14. Ora, se eu sendo Senhor, o Kyrios, o dono do universo, se eu sou o Senhor e o mestre, Rabone, mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês têm que servir um ao outro. A vida de vocês tem que ser uma vida de serviço. A vida de vocês tem que ser uma vida de entrega, de preocupação um ao outro, de serviço um ao outro. Porque eu lhes dei o exemplo. Tudo que eu fiz aqui foi para mostrar para vocês. Eu dei a vocês o exemplo, o modelo, uma referência do que é servir. Do que é servir. Para que, como eu fiz, vocês façam também. E ele não está falando aquilo só para eles, está falando para nós. Tudo que eu fiz aqui é para vocês olhar para mim, vocês vão olhar para mim, e vocês vão ver o meu exemplo. Cristianismo é serviço. É pensar no outro, é servir o outro. É entrega ao outro. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é cristianismo verdadeiro, isso é cristianismo raiz. Quando você converte aqui, entra aqui, todo mundo aqui que tem maturidade vai te servir. Mas você precisa, depois, sair desse lugar de criança e começar a servir. Eu lembro quando, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar, que eu ganhei o meu primeiro salário. Meu pai já me entregou uma conta de luz. A partir de agora, a energia é por sua conta. Meu irmão, logo depois, começou a trabalhar, a conta de água é por sua conta. Todos contribuem em casa. Todos têm que ter responsabilidade. Minha mãe, a sua cama você arruma. Nós não tínhamos empregada. Então, à medida que você amadurece, vem a responsabilidade. O amadurecimento não vem com a idade, vem com a capacidade de assumir responsabilidade. O judeu com 13 anos de idade, né, ele passa a ser pelo bar mitzvah, que eles falam, né, é quando um menino se torna adulto. Então, o pai já é obrigado a ensinar a profissão para o filho, já com 13 anos. Com 13 anos, ele é capaz de assumir isso. Foi o que Jesus falou lá, quando eles foram para Jerusalém, e lá em Jerusalém, lá ele encontrou os estudiosos da Bíblia, e Jesus debatia, e quando Maria chegou procurando ele, falou, mãe, a partir de agora eu estou tomando conta dos negócios do meu pai. Eu agora assumi a responsabilidade. Então Jesus nos dá a responsabilidade. Então ele diz aí, versículo 16, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Jesus não veio para ser servido. E não pense você que Deus está aqui para te servir e que a vida inteira você vai ser servido. Porque precisa chegar o momento em que você assume a responsabilidade e fala, qual que é meu papel aqui? Para que um culto como esse aconteça, né, para que um culto, só concluindo o versículo, em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem enviado maior daquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Então, tudo é essa capacidade de responsabilidade.
Quando você vem para a igreja, você é um neófito na fé, né? Uma pessoa recém-convertida. E toda a estrutura da igreja é para servir você. Essas cadeiras não foram colocadas aqui sozinhas, alguém colocou essas cadeiras, alguém limpou essas cadeiras, né? O ar-condicionado, a energia, o projetor, tem gente lá no projetor, tem gente aqui no som, tem gente preparando o caldo de milho que vai ser servido para você, tem outros, o louvor, o pessoal ensaiou música, eu preparei a palavra, tudo para que de alguma forma você seja abençoado. Tudo. As pessoas vão adquirindo isso, né? E tem pessoas lá, o departamento infantil está tendo trabalho lá agora com elas lá. Então, existem pessoas que estão fazendo tudo para que você seja servido. Mas quando é que você vai sair dessa posição de ser servido e começar a servir? De se entregar também. De assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade é sinal de maturidade. E eu quero ler com os irmãos, para nós encerrarmos, lá em 1 Coríntios capítulo 9. Jesus aqui nos deu o modelo, o exemplo, a referência. Em 1 Coríntios capítulo número 9. Olha só o que Paulo diz para nós. Versículo 8. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Diz assim: será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo? Por acaso, né, ele está falando do moinho, né? Já viu? Um exemplo clássico aqui para nós é o caldo de cana, né? Hoje está muito comum o caldo de cana nas máquinas, né? Mas ali mesmo no entroncamento de Piracanjuba, quando você vai para Caldas Novas, tem lá uma moenda, né? Tem um boi lá bem grandão, ele fica girando lá e os caras põem a cana lá e pega o caldo de cana e você toma ali no entroncamento da BR-153, no entroncamento para Caldas Novas. Quando já tomou esse caldo de cana lá pelo boi lá? Guilherme? Só o Guilherme? Quem? Bruno tomou? Ninguém tomou? Só eu e o Guilherme? É bem legal, né? Você para lá, tem um boi grandão, chifrudo, ele fica rodando lá e moe a cana. Então, a Bíblia diz que, aqui ele está falando do trigo, quando moía o trigo, né? A Bíblia proibia você de colocar mordaça no boi enquanto ele estiver trabalhando, você tinha que deixar ele comer. Aí ele pergunta aqui, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com boi? Deus está falando de boi. Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo na esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, se você planta um pé de jabuticaba na sua casa, você tem expectativa de um dia chupar jabuticaba ali. Se você planta um pé de limão, você quer colher um limão ali. Aí ele diz agora, versículo 11, presta atenção. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Paulo está falando, olha, se tudo que acontece aqui, as pessoas semeiam bênção na sua vida, semeiam coisas espirituais, é muito que você sirva a Deus com os seus bens, com o seu patrimônio, com aquilo que Deus te deu. Paulo está perguntando isso, se nós, versículo 11, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, se você recebe da igreja aconselhamento,
vida, orientação, ferramentas que te ajudem em tudo. Ele está falando que será muito recolhermos de vocês bens materiais, que você também não oferte, que você também não dizime, que isso é o mínimo. Paulo está perguntando, isso não é honesto, isso não é justo. Se a igreja, tudo é feito para te servir, todos estão aqui para servir uns aos outros. Não é honesto que você também sirva ao Senhor com alegria, com liberalidade, de acordo com aquilo que Deus tem dado a você e a sua casa? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Que Deus possa te prosperar ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.